Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, agora nós vamos prosseguir, é o segundo culto que já temos hoje. Pela manhã muitos já vieram, tivemos o culto profético. E estamos numa campanha que vai até terça-feira, que é os 37 valentes que Davi teve. Nós estamos também com o Retiro Jovem, que começou desde ontem de manhã. Mais ou menos 50 jovens estão por lá, com obreiros e administradores. E muitos não estão aqui agora, então estão lá no retiro, que vai até terça também. E temos os ministradores que estão indo fazer as palestras. Então os cultos continuam normal, mas paralelamente temos lá o retiro que está sendo feito desde ontem. Então vamos seguir a campanha, que é uma campanha extensa, mas ela está quase terminando, porque Davi teve 37 valentes, o que isto tem a ver com a igreja hoje. Então nós vamos ler uma passagem. Não vamos retornar desde o começo, mas aonde terminamos, até pela manhã, porque tem que terminar uma parte amanhã, segunda, e a final na terça, para dar os 37 valentes. Então a leitura que está sendo feita é uma leitura que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, se você tem as escrituras sagradas. E a leitura que vamos fazer, ela é a partir do verso 24. Essa passagem do verso 24 já foi feita, mas é porque existiu os valentes de Davi do fronte da batalha, e depois houve um divisor de água, que os outros valentes que existiram não eram guerreiros do fronte da batalha, mas da manutenção do exército. Esta é a revelação que Deus tem dado para a igreja. Então vamos dar a sequência a partir do verso 24, do 2 Samuel 23, 24. Então falou-se de Azael, que era irmão de Joabe, que estava entre os 30. Então vamos ler, que era também Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, Arodita. Essa palavra Arodita são estados de Israel naquela época. E também Elica, que era outro valente, Arodita, que é outro estado de Israel, uma região. Também Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, também tecoíta. Abiezer, Anotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoíta, Maraí, Netofatita, Haleb, filho de Banaá, Neufatita, Itaí, filho de Ribai, e Gibeá, dos filhos de Benjamim. E também Benaia, piratonista, e Hidai, do ribeiro de Gaás, e Abel Abaon, Arbatita, Asmavete, e também Barunita, e também Eliaba, Zabonita, dos filhos de Jacém e Jonatas. Pararemos aqui, porque daqui adiante é o final. Então, mesmo que você só ouviu o nome de valentes, mas você vai entender. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, por que então existiu os valentes de Davi? Então veja bem que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, se chamou rei Saul, e Deus não pôde confirmá-lo. O que é confirmar? Porque toda a pessoa que serve a Deus, ele passa por 3 processos. Deus nos chama, como Jesus: vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Todos são chamados. Deus chama todos, independente do motivo que a pessoa está passando, necessidade, ou porque ele quer servir a Deus, ou alguma situação caótica que ele enfrentou. Então Deus chama todos para ouvir a sua palavra. Só o chamado não é suficiente de ouvir a palavra, que a pessoa tem que ser chamado, ele tem que ser aprovado, ele vai passar um período em que ele tem que se enquadrar na palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então vai ser um período chamado de provas. Não que Deus nos quer ver sofrer ou chorar, mas Deus quer nos ver enquadrar na palavra dele para ele operar, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Você pode chorar, reclamar, espernear para Deus, que não vai adiantar. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então se você for aprovado no seu chamado, Deus vai abençoando, você vai tendo as bênçãos, a herança. Mas chega um momento que Deus quer te confirmar, quer dizer que você não vai recair mais.
Você vai se aperfeiçoar, confirmado, para Deus te usar e para a eternidade ser honrado, reinar com Ele eternamente. Então, ser cristão é isso, um chamado, ser aprovado e confirmado. No caso do rei Saul, Deus o chamou, o tornou um profeta, não foi aprovado ao longo do tempo, virou rebelde, virou uma pessoa ingrata, e rebeliou contra a palavra, consultou até pitonisa para ver se dava encaminhamento para ele, e ele consultou pitonisa espiritismo, e a mulher médium deu um recado para ele, levou ele, foi para a morte, porque não era algo de Deus, era engano, e acaba ele suicidando. Mas foi reprovado. Mas Deus então tem outro rei, levanta outro, Davi, também chamado, ele tem que passar pelo mesmo processo, e ele vai sendo aprovado. Mesmo assim, Davi passou por adultério, ele fez censo que era contrário à palavra de Deus, crime na família, um irmão mata o outro, incesto, sexo entre os próprios irmãos, coisa horrível, situações até de crime. Ele premeditou a morte do marido de Betsebá, um criminoso então, Davi. No Código Penal, 30 anos de cadeia, o que ele fez, premeditou uma morte. Mesmo assim, Deus o perdoou, porque ele não fica no pecado e vai se aperfeiçoando. Então ele é confirmado. Então Deus quer ele como rei, ele tem que ser aprovado. Então o que ocorre? Saul descobre que tem outro rei, ele não quer pedir a renúncia, a única forma seria ele morrer. Então Davi teve chance várias vezes de matar Saul para virar rei. Se ele tivesse feito isso, ele ia ser um rei amaldiçoado, viraria rei, mas sem a bênção de Deus, porque toda bênção de Deus ela tem o tempo certo. Davi teve várias oportunidades de virar rei. Se ele tivesse matado Saul, teria uma guerra civil em Israel, porque as tribos ligadas ao rei Saul não aceitariam Davi nunca. Viraria um país sem as 12 tribos. E como Deus ia fazer Jesus nascer? Porque Jesus é da linhagem de Davi. Sem uma tribo, Deus não teria como confirmar para sempre. Então Davi teve que esperar. Assim é todos nós. Temos que esperar em Deus a oportunidade que Deus dá. Mas existem primícias, filosofias humanas que diz: se você tem uma oportunidade, aproveite agora, senão você vai perder o tempo. A pessoa começa um noivado, um namoro, ou um emprego, aproveite. Aí a moça força o rapaz força a moça, aí vai arrumar outra. Aproveite que é o tempo, senão depois não vai ter mais tempo, depois você vai querer, já não quer mais. Essas são as primícias do mundo. Aproveitar o tempo, na hora que dá certo, na hora que acha que é o melhor, e nem sempre é assim, pode levar a maldição. Mas no tempo de Deus tudo dá certo. Então Davi teve que esperar e muito. Aí vai lá para o Salmo 40. Esperei com paciência. Davi ficou no charco de lodo. Ali já foi pregado, ele teve que esperar muito. E Deus vê que ele espera mesmo, ele não reage mais. E ele sai para as fronteiras de Israel, nas montanhas, e onde havia cavernas de Adulão, está lá só. Aí de repente começam a chegar homens de Israel, descamisados, pobres, desgostosos da vida, pessoas sem rumo, pessoas que perderam tudo no reinado de Saul, uma crise econômica, social e política e de fé em Israel, decadência. Muitos queriam sair do país, igual os brasileiros, sair desse país, não presta, só crise, roubalheira, engano. A história sempre se repete. A raça humana, influenciada por demônio, é a mesma coisa, corrupção, poder político, manter-se no poder, implantar uma regra de ódio ou de política totalmente contrária ao coração de Deus. Assim fez Saul, e muitos saíram. Então Davi está lá na região fronteiriça, e chega lá pessoas que sabem que Deus ungiu Davi como rei. Então eles chegam, veja o primeiro, Josabede, Betsebete, que é o primeiro que é listado. Ele chega a Davi, fala: Davi, vim dar meu coração para ti, perdi tudo, nada me deu certo em Israel, perdi família, tudo, mas eu vou te ajudar a ser rei. Não quero nada, não cobro nada, não vou pedir nada. E aí foi chegando valentes, homens descamisados, cada um pior do que o outro, mas todos iguais no coração. Propósito da visão de colocar Davi como rei. Tem igrejas que só pregam para ter bênção, como está em Coríntios: quem busca a Deus só para as bênçãos da terra tornará o mais miserável, mesmo que tem bênção. Mas quem busca a Deus para a visão de Deus será honrado.
Então essa é a divisão. Valentes são aqueles que se voltam para a visão de Deus. O cristão que crê é aquele que busca a Deus para as bênçãos da sua vida, mas não há um foco que Deus determinou. E ele pode não ser aprovado na frente, porque ele foi chamado, ele pode ser aprovado e não vai suportar muito, e depois não vai ser confirmado, porque o que faz a pessoa ser provado e confirmado é ele se voltar para a visão de Deus. Essa é a diferença. Então, ao longo da vida, você vai passar por 3 processos. Poderá chegar no fim ou não, mas é garantido. Se você se voltar para a visão de Deus, com fidelidade, Deus te confirma para sempre. Isso que ocorreu com os valentes de Davi. Então, aquela turma se ajuntou, 37 fiéis, que foram vencendo batalhas que ninguém vencia. Porque o nome deles já tinha nomes divinos. Veja, Josebed Betsebete, venceu 800. Aquele que a oração é ouvida sempre, é o nome dele. Então ele enfrenta 800 de uma vez e ganha numa só batalha. E antes ele não ganhava nada. Mas na hora que ele volta para a visão de Deus, Deus unge ele. Sempre que se volta para o coração de Deus, a unção acompanha. Então os primeiros valentes que nós já pregamos, num total de 16, eles estavam no fronte do comando, capitães, para batalha, para defender. Falamos anteriormente na campanha que os gigantes voltam, porque Davi, quando jovem, venceu Golias, mas ninguém percebia que Golias tinha filhos, meninos pequenos. Nos 27 anos de reinado de Davi, 4 valentes ou 4 gigantes voltam para matar Davi, quase ele morre. Se não fosse os valentes, Davi teria morrido. Então muitas vezes o passado tenta voltar, o ataque, a opressão, os enganos, e quase Davi morre. Mas os valentes venceram os gigantes, não foi Davi. E Davi é estabelecido como rei. Veja a função dos valentes: defender a igreja, acabar o mal, os ataques. Então aqueles primeiros valentes, eles defendiam Davi e Israel, era o fronte da batalha. Havia 37, mas nem todos estavam no fronte, eram soldados valorosos, mas cada um tinha uma função. Quando então Davi estava para tornar confirmado na morte do rei Saul, ocorreu esse fato, que é onde começamos a pregar para o final agora, que é o divisor de águas, que estamos terminando. Por isso nós lemos de novo aqui, no verso 24, um valente chamado Azael. Quem foi Azael? Azael quer dizer aquele que é tão rápido como uma gazela montanhesa, na velocidade e na rapidez. Ele ia à frente do exército, examinava a situação, observava o exército inimigo e voltava até Davi para as informações. E, por exemplo, um corredor de maratona, hoje, um atleta de alta performance, ele faz 42 quilômetros, 2 horas e 10 minutos, em média. Mas, de acordo com os relatos de Azael, ele percorria essa distância em 1h30. Então ele ganhava 1 hora de distância de qualquer pessoa que corria. Em 1 hora daria muito tempo de organizar o exército e fazer uma estratégia e livrar Davi do perigo. Então essa era a estratégia daquele valente. Deus ungiu como uma gazela veloz e rápida e com coragem e força. Mas ele morreu. O único valente de Davi que morreu foi Azael. Mas foi na batalha? Não. Sabe por quê? Porque ele encontrou o general de Saul, que aí era rebelde. Veja que foi lido lá no meio da semana, o general Abner. E Abner odiava Davi. Mas Azael conhecia Abner, falou: general, vamos voltar para a visão de Davi, rei. Saul não tem mais jeito, Deus já o rejeitou. E nesse momento Abner lança na barriga do valente Davi e ele morre. E os soldados se abalam, Davi se abala. Quem matou o valente Davi não foi os inimigos, foi o povo de Deus. Um rebelde que queria ficar do lado do rei Saul em vez da visão de Deus. Então por isso você tem que tomar cuidado com rebelde, pessoas enganosas, que não aceitam nada, que não quer a visão de Deus, crê em Deus, mas quer do jeito dele, quer Deus só para as suas coisas, mas não para o coração do Pai. É a característica do rebelde. Ele não quer a visão de Deus, ele quer a visão dele, ou ele quer algo que ele acha certo.
A visão de Deus é a visão em Cristo, fazer como Cristo fez. É a base da visão, ser semelhança dele. Então aquele general é morto pelo irmão de Azael. E Saul fica sem general, ele vai para a batalha, consulta a pitonisa e morre, suicida, perece. Aí acaba a rebelião de Israel. Aí as tribos se unem, porque a tribo de Saul viu que Davi não fez nada com Davi não fez nada com Saul. Pelo contrário, Davi fez até um cântico de vitória para os campeões. Davi chamou aquele homem rebelde campeão, mesmo morto. Ele elogiou o homem. Aí Israel se uniu. Hoje em dia as pessoas às vezes perecem, caem no pecado, até um rebelde desaparece ou fica doido, ou não quer mais nada com Deus, as pessoas acham até bom. Mas Davi não fez isso. Davi fez um cântico para os rebeldes, de elogio, e sincero mesmo. Morreu um campeão. É um cântico, vamos falar lá no final. Aí as tribos se unem e falam, como que Davi amava esse homem, mesmo querendo matá-lo? Aí acaba a rebelião. E aí Israel se une, e Davi é coroado rei abençoado, não maldito, porque ele não matou Saul. Por isso que teve o tempo certo da bênção. Para todos nós tem que ter o tempo certo da bênção, para casar, para abrir empresa, para estudar, para tudo. Senão lá na frente dá errado. Mas cristão pode ter um casamento que fale? Pode. Pode fracassar num comércio? Pode. Pode ter um noivado rompido? Pode. Se foi fora da hora, ou Deus não abençoou, ou não esperou em Deus, e precipitou, ou caiu na lábia de alguém, fala, se você não casar, você não vai ter eu depois, eu arrumo outro, você fica mamando o dedo. O mundo fala isso, e prega isso na palavra também, usa para Deus isso, ou dentro da igreja, que é contraditório. O tempo é de Deus, não é nosso, ele que sabe o momento certo. E Davi soube esperar, e por isso tornou o rei abençoado. E precisou dos valentes. E a igreja tem que ter os valentes, todos nós, porque Jesus tornou linhagem de Davi, e Jesus vai voltar. Ele quer um povo que ame ele e tenha prazer nele para ele voltar. A volta dele é semelhança à vinda dele. Pessoas de fé que preparam para tornar segundo o coração de Deus. Então, quando esse valente morre, ocorre que Saul também morre, porque o irmão dele mata o general, e Saul vai para a batalha ser general e perece, consulta pitonisa, pecado, ainda suicida. Mas os valentes ficam apavorados, tristes em perder aquele valente, por causa de rebelde. Tome cuidado com o rebelde. Se não converter, não entra em assunto. Se a pessoa não tiver a visão de Deus, fuja, é melhor ganhar alma. Rebelde você deixa de lado, que pode te matar. Vai levar coisa que não existe, comentar coisa que não ocorreu, ou espalhar boato que não existe, para anular a palavra. Mas a rebelião acabou. O rebelde fez uma obra maligna, mas ele também pereceu, e a obra de Deus continuou. Então aí Israel venceu as batalhas, e poucas batalhas tinham, porque Davi começou agora a manter o reinado. As tribos se uniram, os inimigos já estavam todos derrotados. A herança dada a Abraão de território, Davi conquistou em 40 anos, e o exército se manteve. Foi o único exército que manteve em todo o reinado de Davi, foi os 37 capitães de Davi, menos um que havia falecido. Mas Davi se estabeleceu rei, trouxe a glória de Deus na terra, e Deus o confirmou para sempre. Deus quer nos confirmar para a volta dele. Enquanto a igreja não for confirmada, Jesus não voltará. Podemos ter o chamado, ser provados, mas Deus já te falou, tu está confirmado para sempre. Veja os ministérios, todos os ministérios estão confirmados para sempre. De uma hora para outra está entrando a corrupção política, de uma hora para outra está um pregador nacional aí, de vulto nacional, investigado por Polícia Federal por corrupção, dinheiro maldito. Está confirmado para sempre? Não, para mim não. Escândalo, pode continuar, pode aprovar-se um dia, mas ainda não está, nem nós ainda estamos confirmados para sempre, lutando, aperfeiçoando. Mas Jesus tem falado, quando o seu povo está confirmado para sempre na terra, a linhagem de Jesus pôde nascer. A igreja aprovada na terra, confirmada para sempre, Jesus voltará, com certeza. Mas vai ter salvo nesse intermediário? Tem. A salvação, ela é segundo a graça de Cristo, de ter Jesus como Salvador. Nós estamos falando do propósito de Deus cumprir. Aí precisa de confirmação para sempre. Para Davi ser um salvo, ele bastaria crer, arrepender.
Mas para Deus trazer Jesus na linhagem dele, tinha que ser confirmado. Para você ser salvo, você tem a graça de Cristo. Mas para Deus trazer Jesus de volta, temos que estar confirmado para sempre. Senão passa para outra geração. É o fundamento dos valentes. Então veja que depois que aquele valente perece, Israel vai conquistando as batalhas, mas o reino se estabelece. Aí começa a aparecer os valentes de manutenção do exército, já que os capitães da guerra estavam lá firmes, mas agora tinha que manter o exército. O que mantinha o exército? Então veja bem o que mantém a igreja. Veja que depois de Azael falamos, tinha o valente Elica, poder na comunicação, quer dizer, poder da palavra. Ele chegava em qualquer um e falava a palavra viva de Deus e confortava qualquer um. Era a função do valente Elica. É o que precisa na igreja, palavra viva, revelada, palavra de conforto, não de palavra de confusão, de murmúrio, de fofoca. Isso acaba com qualquer um, mas palavra de ânimo, de disposição. Isso é para todos nós. Tem pessoa que só conta problema de cada família, só derrota, não há palavra revelada. Isso a igreja precisa para ser confirmada para sempre. Então esse exército de Davi tinha os guerreiros valentes, que venciam leões, venciam exército inteiro. Mas aí as batalhas foram diminuindo, teve que manter o exército. Aí apareceu esses valentes, que estavam lá já. Elica, Elés, que quer dizer aquele que é reluzente, que não deixa o pecado aparecer, a luz dissipa as trevas. Ira, aquele que busca aperfeiçoamento. O que é o Ira? Ira era um valente, que ele chegava perto de qualquer um e falava, vamos supor lá o primeiro que era o principal de Davi, Joseber Bersebete, falava Ira, Joseber Bersebete, vem cá, você é exímio lutador, na flecha e no arco, e a sua envergadura é grande, mas vem cá, vamos treinar mais ainda. Joseber Bersebete dificilmente perdia a batalha, mas Ira chegava lá, Ira, vamos treinar, vamos ficar o dia inteiro lançando lança. Ele não deixava ninguém parado. Mesmo que a pessoa já sabia, ele mantinha a pessoa em aperfeiçoamento. É a mesma coisa hoje. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Todo dia você tem que vir louvar, treinar, ensaiar. Você tem que vir ler a Bíblia, vir nos cultos, das campanhas. Você tem que aperfeiçoar. Senão, vai enferrujar. Ninguém está perfeito, ninguém está aperfeiçoado. Até no céu é aperfeiçoamento. E muitos cristãos nem na igreja vêm, nem se dispõem, nem quer se aperfeiçoar. Aí o exército fica falho. Já pensou os valentes de Davi falassem para Ira, não, eu já cumpri minha função, já sei de tudo, posso ensinar agora. Eles iam engordar, iam ficar obesos, só dormindo, só aproveitando vida, só descansando e lazer. E Deus não aceitaria isso nunca, porque o povo de Deus tem que estar sempre em aperfeiçoamento. Mesmo que você prega a Bíblia, eu que já prego a Bíblia há mais de 25 anos, eu tenho que ler as Escrituras todo dia, orar, converter todo dia, aperfeiçoar, senão acomoda. Isso faz parte do exército. Ou você acha que Deus vai te confirmar só porque você converteu 10 anos, já leu uma vez a Bíblia? Tem cristão que nem uma vez leu e está aperfeiçoado? Não, Jesus não vai te confirmar nunca. Pode ser um salvo, mas para Jesus voltar, a igreja tem que estar confirmada na comunicação, na palavra, em vencer o pecado, no aperfeiçoamento diário. Veja a sequência. Depois passamos para Abiezer. Abiezer está lá no verso 27. Pai ajudador. Abiezer era de uma família rica, porque essa região aqui onde ele veio, veja bem, Abiezer Anotita e Mebunai os Atita. Esses dois aqui têm os mesmos sentidos. Ajudadores, local de riqueza. Só que eles saíram de lá porque Saul os expulsou e tirou a riqueza deles, mas eles recuperaram. Eles se tornaram valentes de Davi. Eles chegavam perto de cada um e falavam, vou te ajudar hoje, vou te dar essa condição, trouxe essa roupa para você, trouxe essa palavra para você. Todo dia, de manhã à noite, esses valentes ajudavam um ao outro. Aonde eles encontravam valentes, eles conversavam e falavam, vou te ajudar. Quando a pessoa não falava nada, Deus mostrava para eles o que precisava, ajuda, de falar, de ir atrás, de confortar a pessoa. Hoje não se vê isso. Você já falou com um pastor? O que você precisa, pastor? Quer te confortar? Não, é só sugar todo dia. Não que eu não quero orar,
mas isso faz parte da igreja. Você já perguntou para o seu irmão o que ele precisa hoje? Ou você só ficou pedindo para você? A função nossa é ser sempre doadores e não pedintes. E isso manteve o exército, porque aqueles homens brutos, aqueles homens valentes, ignorantes, mas estavam em firmeza de coração, eles ficavam admirados em ver esse soldado chegando perto deles e dando a eles riqueza, dando a eles o que eles não estavam nem pedindo, mas eles precisavam. Aí, unidade de coração, porque senão o exército ia acabar, as batalhas estavam diminuindo, mas aquilo se manteve em unidade. Esses soldados, tanto Abiezer, como também o outro seguinte, na mesma função, Mebunai, tinha essa característica de uma ajuda também de fé, de ânimo. Depois lemos pela manhã esses outros aqui. Veja bem, Mebunai, que ajuda, que nós falamos aqui, ajuda, mas construir. Abiezer ajuda na necessidade. Ajuda a construir como? Ele ajudava. Vamos construir algo, vamos fazer algo, vou te ajudar, está tudo aqui para te ajudar e vou pegar junto. Quando chegarmos em Israel, você vai ter a sua casa, Davi vai partir os bens, vou lá te ajudar. Tudo que você precisar, vou ajudar a construir. Isso, não cobrava nada. Então os valentes ficavam tudo animado, tudo no mesmo coração, 40 anos, nunca se uniram. O único que se perdeu foi este, o Azael. Um rebelde o matou, não foi inimigo, mas durante o ministério dele, foi as maiores batalhas e vitórias que teve, porque ele trazia as notícias para Davi. Então a igreja vai se compondo disso, a história se repete. Mas onde estão os valentes hoje? Onde está a visão de Deus no seu coração? Então vai adiante. Mude o modelo de cristianismo no seu coração, mude os paradigmas, se volte para a visão, pare de só querer bênção, elas te acompanharão se você viver a visão de Deus, senão você fica só no modelo de busca, porque tem 7 maneiras de pregar o evangelho, Filipenses 1,15, estão pregando por comércio, por contenda, por legalismo, fingimento, por porfia, por emulação, mas o 7º, segundamente Cristo. Os 6 que pregam o evangelho, todos focam bênçãos. O que prega segundo Cristo, Jesus não focou bênção. Jesus falou a vontade do Pai. Essa é a minha vontade, de fazer a vontade do Pai. Minha comida e minha bebida. Não é a mensagem de Cristo? Foco na visão. Por isso que as igrejas estão tudo cheias. As pessoas só querem ouvir o que agrada a eles. Mas vão perecendo, porque vão passar por 3 processos. O chamado, a aprovação e a confirmação para sempre. E pode ocorrer que na aprovação a pessoa desiste, fica decepcionado com os escândalos, ou a fé se abala, ou vira rebelde e perece mesmo. Mas se a pessoa focar a visão de Deus, ele é chamado, confirmado para sempre, e vai ser honrado para sempre. Então veja bem, quando me converti, eu gosto muito desse mês de fevereiro. Não é por causa do carnaval, não, que eu odeio isso. Mas foi nessas épocas agora, desses feriados, anos atrás, que eu estava num congresso jovem, cheio de problema, em dúvida, tinha terminado uma faculdade que meus colegas quase tudo morreu, e incrédulo. Mas minha mãe fala, vai nesse congresso, talvez Deus te fala lá, prove ele, você não crê, mas ele existe. Então eu fui. E naquele primeiro culto apareceu um pregador falando, tem gente provando a Deus aqui, então você vai ver que ele existe, vem para frente. Foi isso que eu ouvi, e fui lá, quero saber se isso existe mesmo. E o homem começa a orar, que é a multidão de jovens, e de repente vem aquele fogo, aquela coisa entrando no meu corpo, igual choque elétrico, e comecei a ver um campo de trigo, e caí pelo chão, e falei, meu Deus, existe mesmo, o que é isso? E o campo de trigo virava cabeça de gente. É isso que eu vi. E com o tempo foi mostrando que era para ser pregador, que esse trigo é a palavra viva, que lá no meio era Cristo, preparando a sua igreja para tornar gloriosa. Mas eu fui pregar isso com os anos, ninguém aceitava, nem cria. E agora que chegou o tempo, os irmãos não estão vendo, agora que virou igreja gloriosa. Eu tentava pregar, mas um dia Deus falou, não, meu filho, tenha paciência, é no tempo de Deus que eu vou autorizar, não é agora não. Aí eu conheci igreja de legalismo, igreja de porfia, igreja de contenção, de dar sacrifício, conheci de tudo de que é igreja. Nas outras eu estudei, mas experimentei de tudo, para ver
que na realidade todos focam o homem, a visão de Deus fica em segundo plano. Aí certo de Deus falou: meu filho, é o tempo agora, tempo chegou, está aprovado, não confirmado ainda. Por isso estamos pregando já há esses anos a visão, e mesmo assim pessoas não aceitam, até pessoas da família, já estou enjoado de ouvir essa palavra, isso cansamos de ouvir. Mas vamos adiante, é a visão de Deus, Deus deu, Ele que tira, Ele que opera, nossa função é ir adiante. Mas precisamos dos valentes de Davi, todos nós, para a visão se cumprir. E por isso que temos que ter todos esses. Deus deu a visão gloriosa, que quer dizer a visão como Davi, mas os valentes é todos que vão ajudando ela a cumprir, senão não cumpre, e ainda corre o risco de perder, porque o rebelde matou Azael, que se não morre Saul, ia virar uma rebelião mais forte, ia dar um retrocesso muito grande, mas a rebelião acaba e começa as grandes conquistas de Israel. Israel é retrato para a igreja. Quando falamos igreja, não é qualquer igreja, é a igreja que Deus quer arrebatar. Não é só esse ministério, é todos os ministérios que vão sendo confirmados para sempre. Agora tem um ministério individual, porque cada um de nós é igreja. Cada um de nós temos que ser confirmados para sempre. Não vejo igreja como uma denominação, é individual, igreja é cada um de nós, confirmados para sempre. Mas todos na visão gloriosa, seja na mente de Cristo, certo que Ele voltará, mas temos que ter essas unções dos valentes. Então os últimos soldados, eles foram soldados mantenedores da visão. Veja bem, aí paramos lá em Abiezer e Mebunai. Depois rapidamente nós lemos Zalmon, veja bem lá no verso 28. O que representa ele? Foi lido pela manhã. O que traz paz, pacifica tudo. Qualquer palavra ruim, ele já chegava e trazia paz. Não deixava o mal passar para outro dia. É o que Paulo escreveu aos Efésios. Pode até irar, mas não põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o problema passar para outro dia, que vira uma destruição depois. Então esse pacificador, ele via assuntos pesados no exército, e ele pacificava e não deixava passar para outro dia. Resolvia, e Davi era o comandante, mas os valentes estavam ali. Mas hoje em dia as pessoas querem espichar o assunto, trazer coisa do passado, falar coisa que nem existe, e não há ninguém que aplane a situação. Isso vai ocorrer na sua família, na sua casa, onde tiver. Então, para Deus confirmar a igreja, tem que ter isso. E veja que diz outro, Marai, que é aquele que é apressado para servir a Deus. Nós lemos muito sobre Marai. Ele podia estar com refeição, comendo, podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer coisa. Davi falava: preciso disso agora. Ele parava tudo e saía para cumprir a ordem. Rapidez em obedecer a Deus. Hoje não é assim. Deus precisa do seu povo. A pessoa fala: hoje não vou, pastor, eu quero que hora que eu vou pegar esses feriados, eu vou viajar. O que eu posso falar? A pessoa tem que ter a visão de Deus. Eu não posso obrigar a ficar ou orar só para a pessoa ir. Fala: cumpra a vontade de Deus na sua vida. Mas a pessoa tem que ter o Espírito de Deus, que Ele está nessa terra, é para a rapidez de servir à vontade do Pai. Já pensou, Deus precisa dessa pessoa e não tem ninguém, é alguém suicida, e estava perto da casa dele, e o valente fugiu, foi descansar? Perece. E Deus vai confirmar uma igreja dessa? Não vai. Então os valentes têm esse fundamento, que precisamos, estamos orando para isso. E depois falamos de Heleb, aquele que traz o bom alimento. Esse cuidava da cozinha dos valentes. Ele não deixava ninguém passar fome. E não era qualquer alimento não, alimentos saudáveis. E nós pesquisamos muitos alimentos que os soldados de Davi comiam. Era churrasco? Era bombom? Era chocolate? Não. Eles alimentavam frutas e verduras e carnes bem fraquinhas, assim, sem gordura. Alimentos saudáveis, como carneiro, guisados, sem sal e sem condimentos, e verduras e frutas 3 vezes ao dia, e pão sem fermento. E alguém podia pensar:
ou perguntar: tomavam vinho? Tomava álcool? Bebiam bebida alcoólica? Não. Não havia nenhuma menção que ele se embebedava ou bebia uma dosinha, nem dosinha nenhuma, só água. Essa era a refeição que eles tinham. E quem cuidava disso era o Lebe. E ele alimentava. Hoje representa a palavra de Deus. Como precisamos de fiéis para trazer a palavra viva, revelada. O que adianta ficar pregando pregação que todos pregam? Agora as igrejas estão querendo ouvir a piada de pastor, anedotas, virou workshop. Para o pastor contar uma piada é 60 mil para pagar na igreja. E Deus tem o dom de graça para ensinar a palavra viva para todos, e a unção é para todos, não é só para um. Isso compõe a igreja. Deus vai confirmar a igreja contando piada, ou um povo de Deus que tem a palavra viva? Ele vai voltar. Isso faz parte da confirmação. E mesmo assim as pessoas não querem, mas a visão está indo. Então essa parte agora da igreja é essa aprovação final. Para quê? Quando completou isso em Davi, ele foi confirmado para sempre. É o que nós estamos orando, pedindo uma confirmação para sempre. Já passamos o chamado, lutas que já vieram de todo jeito. Você já sabe as lutas que já passamos: ataque familiar, ataque contra o irmão, ataque de todo lado, ataque ao longo da vida. Que já passei em fornalha de 1000 graus, até querer desistir de tudo. E nesses últimos anos também, batalha de todo jeito. E Deus fala: isso aqui não tem jeito de desistir mesmo não, vamos aprová-lo. Mas agora tem que passar a confirmação. Como que Deus confirma? A confirmação vem por essa unção. Deus fala: isso aqui está alimentando, isso aqui está dedicado, isso aqui está ajudando, isso aqui defende. É isso que Deus vai confirmando. Davi foi confirmado por causa dos valentes. Deus falou: esse povo quer mesmo Davi como rei, faz de tudo para Deus ser louvado. Isso que vai confirmando. Do contrário, vira só uma igreja, um povo que crê e busca bênção, e vai ficar no meio do caminho. O exemplo das igrejas, confirmadas e não confirmadas. O princípio de Davi e o princípio de Saul. Saul foi profeta, chamado. No meio do caminho não foi mais confirmado e pereceu. Alguém pode ser provado e não perecer, se arrepender ainda, mas não terá como Deus usá-lo para grandes obras ou para bênçãos eternas. Pode ser um salvo, mas nós estamos falando de confirmação para Jesus voltar, e aí precisa dos valentes. Então veja, para terminar, depois falamos de Gibeá, que é aquele que vai para as alturas. Este aqui é aquele que chamava todos para orar. Ele chamava todos porque tinha o costume de ir para os altos montes, porque nos altos montes sacrificava ídolos, mas ele levava os fiéis de Davi para entoar louvores a Deus, exaltar a Deus. Tocavam as trombetas de chifre de carneiro, adorava a Deus, exaltava ao Senhor. Esse era o valente, um soldado que era guerreiro, mas cuidava de clamar e orar a Deus com os valentes. Então não era só batalha. E ele fazia isso periodicamente. Ele fazia esse chamado semanalmente nos estudos da palavra. Mas nós já pregamos pela manhã. Depois, veja, Benaia. Benaia quer dizer aquele que está sempre abençoando. E junto dele Hidai, aquele que está sempre alegre e rindo. Os dois andavam juntos. Um falava as promessas e outro vinha rindo. É vitória e não tem mais jeito. Deus já prometeu e vai cumprir. Não deixava o ânimo abater, mantinha o ânimo de todos e falava só a palavra. Por mais que tinha problemas ou lutas, eles não abaixavam a moral do exército, só animado e usando a palavra. Hoje as pessoas não usam a palavra, está em crise, está em dificuldade, o dinheiro sumiu, não aguenta aquele filho, não aguenta essa família, não aguenta esse problema, só fala o problema e não ri. E Paulo escreveu: nós devemos rir do problema, gloriar em tudo. Veja que muitas coisas voltam-se lá para as cartas de Paulo, o significado dos valentes de Davi, que é pregado, mas agora você está vendo de onde surgiu isso, de onde que vem aqueles versículos que Paulo pregava: rir do problema, exaltar, gloriar, vem lá dos nomes dos valentes de Davi. E veja que também diz aqui Abi Albadom, aquele que é
uma grande fortaleza, aquele que não se abala por nada. Este aqui, ele tem o controle emocional. Tem funeral, tem aniversário, tem casamento, tem alegria, tem doença, tem dor. Em nenhum momento ele se abatia. Ele estava sempre íntegro, sempre fiel na palavra, não se deixava levar por nada, não se abatia, mantinha o equilíbrio, porque há momentos temos que ter sempre o equilíbrio, a cabeça fria, raciocinando, não se abater por nada, porque qualquer coisa abala. A pessoa recebe a notícia do médico, está doente, perdeu o emprego, a pessoa já treme tudo, já fica gaguejando, parece que jogou a Bíblia no lixo, desesperou, faltou a fortaleza, o ânimo, a certeza da promessa. Então precisamos muito dessa unção, porque cada vez mais os problemas vão aumentar, o amor vai esfriar, a incredulidade vai aumentar, os problemas vão se agravando, e devemos ter o espírito de fortaleza para suportar e manter equilibrado. O desequilíbrio leva a perder sono, vem depressão. O mal do século agora é depressão. De cada 10 remédios vendidos nas farmácias, 10 remédios que vende, você vai lá e pergunta ao farmacêutico, 10 remédios que vende, quantos são psicotrópicos e calmantes? Já são 7. 3 são para as dores, outras coisas. 10 pessoas que entram na farmácia já no Brasil, 7 para comprar calmante. Tudo doido, doente. E os psiquiatras pior ainda, porque eles também tem que tratar com outro psiquiatra, para ser psiquiatra. Tudo doente mental, emocional, opresso. E cristão passando isso, falta a unção de Deus. Como que Deus vai confirmar um cristão, a menos que ele tenha só um desequilíbrio da química cerebral, que resolve? Mas grande parte é só emotivo. É tristeza porque alguém sofreu, padeceu, perdeu alguém, ou está triste porque não casou, ou está triste porque perdeu emprego, ou porque o pai morreu e não sai disso, fica lembrando o resto da vida. Tem cristão que está até hoje de luto, 6 meses já, 4 meses, está chorando do mesmo jeito, e nem crê na palavra. Então vai ser confirmado para sempre? Não está confirmando ninguém, está decepcionando, entristecendo. Mas veja que a palavra declara que Abadom fortaleceu. E para terminar, Eliabá, natureza de Deus, é o último aqui para nós completarmos, e amanhã continua. Então voltando lá, Eliabá, Sabonita, filho de Jacém e de Jonatas. Esse Jonatas aqui era para você não desesperar, filho do rei Saul, o único que defendeu Davi quando ele foi acusado de adultério, porque o gigante falou a vida dele tudo e acusou ele. O único que foi lá para ajudar Davi foi Jonatas. Aí continua amanhã o valente Jonatas, o que ele foi, e o filho dele, que era aleijado, pereceu, sucumbiu e tornou também da linhagem de Davi. Então aí é a outra etapa. Mas esses valentes tudo ajudaram manter o reinado de Davi e confirmar para sempre. Então vamos orar para mais unção. Cada unção é para todos nós. Podemos ter todas. O melhor mesmo é a igreja num todo ter, mas cada um ajuda o outro. A unção, ela se completa. Por isso que a igreja é corpo. Tem coração, pulmão, nem o corpo não funciona sozinho. Temos que estar unidos, unidade de coração. E aí a igreja é confirmada para sempre. Então essa é mais uma fase. Aí uma parte vai completar amanhã, e a parte final terça, para você ter a visão dos 37 valentes, do que Davi teve para ser linhagem de Jesus, o que a igreja precisa para Jesus voltar. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Então amanhã não é feriado aí desses carnavais, então aproveite, experimente a palavra na terça também. Então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, completamos mais uma fase da visão gloriosa, Pai. Que a igreja seja confirmada para sempre. Louvado o nome de Jesus. Pai, nos perdoa de todo pecado. Sabemos que não passamos de trapo, de verme, de trapo de imundície. Não há um justo sequer, mas dependemos de Ti, Pai, para o perdão, para o aperfeiçoamento, para a libertação. Sabemos, ó Pai, que temos que ir adiante na visão de Deus, porque esta visão foi dada, ó Pai, no momento que
fazemos uma prova de Deus, incrédulo, sem saber de nada. Mas como está no Salmo 101, Deus procura os fiéis para manifestar a sua palavra. Aonde aumenta o pecado, vai ser aumentada a graça de Deus. Um pobre miserável incrédulo, Deus visitou. Pai, nos ajuda. Muito nós pensávamos que era já para pregar desde aquele primeiro momento, mas sofremos em muitas situações adversas. Mas chegou um dia que Deus falou: meu filho, espere com paciência, porque é no tempo do teu Deus que confirmará. Porque se não for no meu tempo, não haverá como confirmar. O que é fora do tempo de Deus vira maldição. Pode ser casamento, pode ser noivado, pode ser empresa, pode ser escola, pode ser qualquer situação. Se não foi no tempo de Deus, foi por impulso, ou porque alguém cobrou, ou porque a noiva falou que se não casasse ia perder e ia arrumar outro. E muitos desse afã acabam se apavorando, pensando que só porque já tem a bênção já tem que cumpri-la. Mas devemos viver no tempo de Deus. E o tempo de Deus é que faz com que Davi é coroado rei. Senão ele seria um rei amaldiçoado e não teria como Jesus tornar da linhagem de Davi. Ó Deus, nos ajuda a cumprir a tua palavra. Ó Espírito de Deus, nos ilumina na visão gloriosa. Bendito o nome do Senhor. Abençoa também a todos que estão lá no retiro, nesse mesmo foco de oração, nesse mesmo foco de visão. A todos que estão lá, os obreiros, as obreiras ajudando, os moços e moças que para lá foram, ó Pai, até terça-feira, que eles estão lá, ó Pai, no intuito também da visão gloriosa de Deus. Bendito o nome de Jesus. Abençoa amanhã mais uma fase para completar na terça-noite. Ó Deus amado, esta obra é tua, ninguém pode detê-la. Abençoa o retiro jovem que está, ó Pai, hoje com mais uma etapa importantíssima, e a última ministração que faremos na terça de manhã. Senhor, venha nos ajudar, Pai. Sem a tua misericórdia nada podemos fazer, sem a tua graça perecemos, sem o teu perdão estamos condenados, ó Pai. Sem a tua graça não vivemos nem um segundo. Senhor, sem o teu Espírito não há nem alegria de viver. Ó Deus amado, nos ajuda dia após dia. Louvado o nome do Senhor. Operai grandissimamente nesta noite de oração, nesse dia, Pai. Vai liberando a unção dos valentes de Davi sobre todos os presentes, ó Pai. Mesmo que não começar a campanha, mas estamos aqui exaustivamente, de todo o coração, mostrando, ó Pai, a ordem de Deus, do que Deus tem dado, o que Ele quer cumprir. Ele quer confirmar para sempre a sua igreja, para Ele voltar, como confirmou Davi para sempre, para ser a linhagem de Jesus, pois Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Louvado o nome do Senhor. Ó Deus, opere, nos ajuda pelo teu Espírito, Pai. Dê a tua unção sobrenatural, aviva a tua igreja, opere ricamente nesse dia de hoje, ó Pai. Como pela manhã muitos vieram, e agora neste horário está declarado o milagre, a vitória, a bênção, o livramento. Está declarado a graça de Deus sobre todos os presentes. Está declarado a vitória sobre todos os fiéis. Está declarado a graça de Deus sobre todos. Confirma todos nós, ó Pai. Nos ajuda, ó Senhor. Se não houver como, ó Pai, essa geração ser aprovada, nos ajuda, Pai. Então é melhor até partir. Não há sentido em viver se não for para satisfazer a visão de Deus. Não há sentido na vida se não for para agradar o Pai. Louvado o nome de Jesus. Pai amado, nós estamos nessa terra não para pedir bênção para nós, mas para a visão de Deus cumprir. Confirmai o teu propósito sobre todos nós, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.